Os diversos desfechos fictícios da Segunda Guerra Mundial, com a possível vitória das potências do eixo, têm sido explorados em várias formas de mídia, desde livros até filmes e séries de TV. No entanto, é interessante refletir sobre as consequências que o mundo poderia ter enfrentado caso os aliados tivessem sido derrotados nesse conflito. O que teria acontecido após a Alemanha nazista reivindicar a vitória? Você já parou para se perguntar? Neste vídeo, mergulharemos em cenários hipotéticos para explicar um mundo em que o Terceiro Reich tivesse prevalecido. Fique comigo para descobrir as possíveis consequências para os países ao redor do globo, incluindo as nações da América do Sul e para os seus respectivos povos, caso Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Mas antes, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui e vamos pro vídeo. Como as potências do eixo poderiam ter vencido a Segunda Guerra Mundial? Para imaginar esse cenário hipotético, é necessário considerar como as potências do eixo poderiam ter triunfado sobre os aliados. Inicialmente, a Alemanha nazista, com o auxílio do Reino da Itália, teria que obter sucesso na ocupação da Europa continental, incluindo a antiga União Soviética. Além disso, as potências do eixo precisariam conquistar territórios estratégicos na África, Caribe, América Central e do Sul, bem como no Canadá e no estado norte-americano do Alasca. O Império do Japão assumiria o controle da Ásia e do Pacífico. Nesse cenário, os Estados Unidos e o Reino Unido não teriam outra opção além de se renderem. Embora seja improvável, vamos explorar isso mais adiante. Vale ressaltar que esse é um exercício puramente especulativo e não considera as complexidades históricas, as capacidades militares reais ou as circunstâncias geopolíticas da época. O grande plano de Hitler. Após a conclusão da Segunda Guerra Mundial, a vitória alcançada sinalizou apenas o começo do ambicioso plano de Adolf Hitler para dominar o mundo. Os nazistas nutriam grandes ambições e encaravam essa vitória como apenas uma entre as muitas que estavam por vir. Isto implica que a Alemanha, em busca por expandir o Reich, provavelmente desencadearia futuros conflitos globais, levando a mais guerras mundiais. Novos países do Terceiro Reich. Após o triunfo, os nazistas avançariam com a anexação dos países que consideravam racialmente alinhados, buscando expandir seu império. Nações nórdicas como Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia seriam incorporadas ao domínio do Reich. Além disso, a Suíça seria anexada juntamente com a França, Grã-Bretanha e Irlanda. O que teria acontecido com a União Soviética? É provável que o governo geral da Polônia, liderado por Hans Frank, tivesse buscado expandir seu território para abranger uma grande parte da União Soviética, enquanto a região mais oriental seria controlada pelos japoneses. Reino da Itália. É provável que Benito Mussolini tivesse buscado expandir o Reino da Itália, abrangendo uma extensa área do sul da Europa que anteriormente pertencera ao Império Romano. Espanha e Portugal provavelmente se tornariam estados subordinados sob o controle da Itália. África. Os nazistas buscariam reivindicar suas antigas colônias na África e anexar as nações que estavam sob o controle dos países europeus derrotados. China. Enquanto muitas nações orientais seriam mais suscetíveis à dominação, o Japão imperial enfrentaria grandes desafios ao tentar invadir a China, exigindo um esforço considerável. Os Estados Unidos. As potências do eixo seriam obrigadas a colaborar para subjugar ou destruir os Estados Unidos. O Japão, em especial, teria um papel crucial no teatro pacífico, enquanto a Alemanha e a Itália liderariam as operações em outras frentes. O problema japonês. Hitler via o Japão imperial como um aliado estratégico, embora não mais do que isso. Os nazistas consideravam os japoneses como arianos honorários, mas isso era principalmente uma manobra de propaganda política. A aliança entre a Alemanha nazista e o Japão provavelmente teria se dissolvido uma vez que os japoneses tivessem concluído a maior parte do trabalho árduo, particularmente em relação à China e aos Estados Unidos. A aliança, em sua natureza circunstancial, teria provavelmente se desfeito, já que os japoneses eram ainda considerados uma raça inferior aos olhos dos nazistas. O que aconteceria com o povo? Uma abominável onda de purificação racial ocorreria, levando milhões de pessoas a enfrentarem discriminação, escravidão e morte. Cidadãos do sul da Europa e indivíduos com pele mais escura e estatura mais baixa que não se enquadrassem nos padrões arianos seriam considerados inferiores e, consequentemente, sujeitos à discriminação. Os nazistas utilizariam o termo Untermensch, referindo-se aos povos não arianos como inferiores, causando-lhes sofrimentos ainda maiores. Provavelmente ocorreria uma limpeza étnica atingindo judeus, ciganos, eslavos e outros grupos étnicos. O Holocausto assumiria proporções ainda mais horrendas. Aqueles que fossem física ou mentalmente deficientes enfrentariam um destino terrível. A foto retrata um pôster do programa de eutanásia T4. Da mesma forma, qualquer pessoa que não fosse heterossexual ou se opusesse ao regime seria perseguida. Africanos, asiáticos não
cidadãos japoneses, bem como os povos da América Central e do Sul, seriam alvo de morte e escravidão forçada. Perseguição religiosa. É provável que a religião fosse suprimida no mundo imaginado sob o domínio nazista. Adolf Hitler e o Partido Nazista eram conhecidos por sua postura hostil em relação à religião, e é provável que ela não tivesse lugar no Terceiro Reich. Algo de bom sairia do Terceiro Reich, embora seja inquestionável que o mundo teria sido um lugar significativamente pior se as potências do eixo tivessem triunfado na Segunda Guerra Mundial. É possível reconhecer que algumas consequências positivas poderiam ter ocorrido inevitavelmente. O regime nazista investiu consideravelmente em tecnologia e ciência, o que poderia ter impulsionado avanços em diversas áreas como mecânica e aeronáutica. De fato, muitos cientistas nazistas acabaram trabalhando para o governo nos Estados Unidos após o término da guerra, contribuindo para o progresso científico mundial. Escrevendo a história. A hipotética vitória do eixo tem sido explorada em muitos livros, como o romance de 1962 intitulado The Man in the High Castle, que foi adaptado para a série de TV em 2015, como mostrado na foto, bem como na série SSGV remontando a Segunda Guerra em 2017 e no filme A Nação do Medo em 1994. Esse tema não apenas foi abordado em obras literárias, mas também explorado em outros meios, como cinema, televisão, quadrinhos e videogames. Por que uma vitória do eixo seria improvável? Agora é momento de uma análise realista que é bastante bem-vinda. A verdade é que seria altamente improvável que as potências do eixo tivessem alcançado a vitória na guerra. Vamos agora explorar as razões para isso. Os ingleses eram muito fortes. Para iniciar, os britânicos possuíam um dos exércitos mais poderosos do mundo, não devendo ser esquecida a contribuição de todas as nações do Império Britânico e da Commonwealth. Além disso, eles dispunham de várias bases estratégicas espalhadas pelo globo e estavam bem equipados com um vasto arsenal de artilharia pesada. E os soviéticos também. O Exército Vermelho obteve um domínio significativo na frente oriental e conseguiu conter a expansão das potências do eixo. Estavam próximos às portas dos nazistas e exerceram uma pressão formidável sobre eles. Hitler se deparou com a resistência de um país transcontinental poderoso e vasto, os Estados Unidos. Após o ataque a Pearl Harbor em 1941, os Estados Unidos entraram na guerra. Infelizmente para Hitler, os americanos eram uma potência militar robusta e possuíam abundantes recursos. Além disso, geograficamente falando, os Estados Unidos estavam distantes das operações na Europa, o que lhes permitiu continuar produzindo e fornecendo armamentos, tanques, aeronaves e navios aos aliados. Outros países, a China, a França e várias outras nações aliadas combatentes, incluindo as forças de resistência em territórios ocupados, certamente mantiveram Hitler em constante alerta. Seus esforços e determinação na luta contra as forças do eixo foram uma fonte contínua de preocupação para o regime nazista. A derrota era iminente. Na realidade, os nazistas estavam tentando abocanhar mais do que conseguiam engolir. Era apenas uma questão de tempo até que as potências do eixo fossem derrotadas. A ambição desmedida e a extensão de suas operações eventualmente levaram ao declínio e à derrota do regime nazista. Pior cenário: se as potências do eixo declarassem surpreendentemente a vitória, sua supremacia seria efêmera diante da implantação do Convair P-36 Peacemaker pelos Estados Unidos. Esse seria o primeiro bombardeio intercontinental capaz de atingir facilmente Berlim. Além disso, em 1948, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética possuíam um vasto arsenal de bombas atômicas. Essas armas seriam mais do que suficientes para obrigar as potências do eixo a se renderem. Mas e aí, gostou desse vídeo? Quero saber qual a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E mais uma vez, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. E é claro, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para nos ajudar com o canal. Forte abraço!